Olha aí, pessoal, o fogãozinho aí. Ficou bom ou não ficou? Meu sogro fez. Ele já fez e já foi, né? E tô dando, terminar aqui de dar uma alisadinha nele, ó. O fogãozinho aqui ficou top demais, meus amigos. De cozinhar o chambarizinho aqui na roça. É bom demais, tá doido? Então, pessoal, ficou bom ou não ficou? Fogãozinho assim. Quem já morou assim na roça, com fogãozinho desse aqui de barro? Uma vida tranquila. Ó. Fogãozão de luxo, meu amigo. Biquinho, ainda quero fazer uma cor biquinho, pessoal, ó. Fazer uma churrasqueira biquinho, ó. Eu não fiz hoje porque as grelhas não deu. Ainda vou arrumar as grelhas. Churrasqueirona biquinho. Pra botar a grelhazona em cima aí. O cara quiser assar. Quiser assar uma carninha, né? Já tem. Viu?